Compramos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29 ao versículo 39. Continuando a exposição do Evangelho de João, estamos nos cultos dominicais à noite, expondo continuadamente o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. E hoje nós vamos considerar esta porção deste Evangelho, do capítulo 1, do versículo 29 ao 39. Eu vou ler, os presentes devem ouvir atentamente a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, de 29 a 39. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com água, com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. O Senhor aplique a sua palavra que foi lida em nossos corações. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, Deus bendito de infinita graça e misericórdia, Deus de toda a verdade, rogamos a Ti que venha atuar em nossas mentes, para desvendar os nossos olhos, para contemplarmos a glória do Senhor através da Tua santa palavra, através da revelação do Senhor que está diante de nós pela palavra que lemos. Que Teu Espírito nos ajude, ó Deus, que Ele possa nos dar compreensão, entendimento, que a Tua palavra venha a atuar em nosso coração através do Teu Espírito, de tal maneira que sejamos por ela, ó Deus, edificados, que sejamos pela Tua palavra transformados, que sejamos pela Tua palavra conduzidos para o louvor da Tua glória. Ó Deus bendito, prepara os nossos corações e que eles sejam um solo fértil pela ação do Senhor, para que a Tua palavra possa germinar e frutificar para a honra e a glória do Senhor e para o nosso bem, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante da continuação do testemunho de João Batista como o precursor de Cristo, como o arauto de Jesus, visto que seu objetivo é apresentá-lo como o Messias. E João Evangelista continua nos apresentando a série de testemunhos que João Batista deu a respeito de Jesus como precursor, o que ele falou a respeito de Cristo, o que ele ensinou a respeito de Cristo, e principalmente para nos mostrar como que seu ministério, através da sua mensagem e do seu ato cerimonial de batizar as pessoas que se achegavam, que confessavam os seus pecados, que reconheciam como pecadores e confessavam crer naquele de quem João Batista falava, e como que esta pregação e esta cerimônia, este rito de batismo, ensinava e apontava para Jesus Cristo como mediador, como verdadeiro Filho de Deus,
como o eterno Filho de Deus que encarnou para salvar, para trazer a salvação do povo de Deus. Neste ponto específico, ele vai apresentar os testemunhos que João dá a respeito de Jesus após, principalmente, o seu batismo. Há dois momentos de testemunho de João Batista. Um que se dá antes de Cristo se apresentar para o batismo, e outro que se dá após o batismo de Jesus Cristo, visto que Jesus, após ser batizado por João, dando assim oficialmente o início do seu ministério, ele vai ser conduzido ao deserto para ser ali tentado por Satanás, mas ele volta a ter contato com João Batista antes de sua execução, antes de sua morte. E nesses contatos, João Batista aponta para Jesus, fala de Jesus como sendo aquele Messias de quem ele falara, aquele de quem ele estava todos esses anos, todo esse tempo ensinando, dizendo que o reino de Deus estava por vir, o Messias do Senhor estava por vir, e que Jesus era esse de quem ele falava. Com isso, então, como João vai fazer isso? João Batista vai então apontar literalmente, com palavras e com o seu dedo para Jesus, dizendo: é este aí, este é de quem eu falava, este é de quem falava a minha mensagem, este é de quem falava o meu batismo. Era a respeito dele que apontava espiritualmente o meu batismo, a minha cerimônia, visto que a cerimônia realizada por João era questionada pelos judeus, pelos fariseus, pelo núcleo de liderança do judaísmo naqueles dias. E nós vimos na semana passada que um grupo foi conduzido, um grupo mandou pessoas perguntarem a Jesus, perguntarem a João se ele era o Messias, quem ele era, que autoridade ele tinha para realizar o que ele realizava. E aqui João, o evangelista, vai mostrar como que ele então apontou para Jesus de maneira espiritual e literalmente com as suas palavras, dizendo que ele era de quem a sua mensagem falava, de quem a sua cerimônia falava de batismo. E por que a sua obra era verdadeira? Por que seu testemunho era verdadeiro? Isso é muito significativo. João diz: por que eu sou uma testemunha verdadeira do Messias? Porque eu tenho o privilégio de estar diante daquele que é verdadeiramente o Messias. João é um pregador privilegiado, porque ele pode apontar literalmente o seu dedo e as suas palavras para aquele de quem ele prega, para aquele de quem ele fala. Ele pode dizer: aí está ele. Isso é muito intrigante, porque não é suficiente para os homens. Porque algumas pessoas pensam que se Jesus estivesse aqui, se Deus se manifestasse visivelmente, de uma forma visível, as pessoas se convenceriam disso, e isso não é verdade. Porque Deus já esteve fisicamente presente conosco. Deus já se revelou de uma maneira física, real. Deus pode ser tocado em seu Filho Jesus Cristo. Mas sua glória ofuscada pela sua condição física, sua glória divina ofuscada pela sua encarnação, pelo seu estado de humilhação ao encarnar, fez com que os homens não pudessem, não contemplassem de uma maneira tão observável, tão nua a sua glória, mas que aqueles a quem foi destinado crer puderam ver além daquele homem, o Filho de Deus, ver além da sua condição física humilde e simples, que ele era o Filho de Deus. E João Batista, pela revelação do Espírito Santo, pela convicção, pela certeza daquilo que ele pregava, de que era a verdade, de que ele foi de fato conduzido para testemunhar de uma verdade, que o Messias estava por vir, que o Messias encarnaria, ele já estava presente. Quando ele vê Jesus Cristo, ele aponta seu dedo, aponta suas palavras e diz: esse é de quem eu pregava, esse é de quem eu falava, esse é de quem todos os profetas falaram, o Messias, o Filho de Deus. E com isso João Batista vai nos mostrar que através do seu testemunho, que o seu testemunho tem veracidade por conta da própria
obra de Jesus, ou seja, ele vai ser confirmado como verdadeiro pela própria realização do ministério de Cristo, ou seja, a aparição de Cristo, o início de seu ministério, o começar a realizar as suas obras, aquilo que Jesus começa a fazer, é um reforçador e confirmação de quem era João, ou seja, o mensageiro sendo confirmado por aquele que é a mensagem, o precursor sendo confirmado por aquele de quem ele falava, o arauto sendo confirmado como verdadeiro pelo aparecimento do rei, pelo triunfo, pelo chegar triunfante do rei, Jesus Cristo. Isso é interessante porque fala muito a respeito do nosso próprio testemunho. Como, pastor? Muitas vezes as pessoas olham para aquilo que pregamos, ouvem o nosso testemunho através da pregação bíblica a respeito do poder de Deus, da glória de Deus, da obra de Cristo, de quem é Jesus, da eficiência que há no poder da palavra de Deus, no poder do Evangelho, e muitas vezes as pessoas ignoram e desprezam, porque é como se elas não vissem aquilo que nós vemos. Mas quando de fato esta palavra chega em seus corações, abrindo seus olhos para entender aquele testemunho, para compreender como as pessoas puderam, aquelas que foram destinadas a crer, ver o que João via, pela fé, pela revelação do Espírito Santo, que Jesus era o Messias, elas então poderiam atestar João Batista como verdadeiro, porque eles puderam ver que aquele de quem ele falava era verdadeiro. Ou seja, aqueles que creem como nós cremos, entendem o que estamos falando. Aqueles a quem Deus desvendou os olhos, abriu o entendimento, entendem que estamos falando a respeito da glória e da majestade de Cristo. Se você não tem a iluminação do Espírito Santo, se você não tem o discernimento, se você não tem seus olhos abertos para a glória de Cristo, não faz sentido o testemunho que nós damos a respeito dele na palavra, não faz sentido a pregação, não faz sentido do poder que nós falamos, não faz sentido da eficiência que nós atribuímos à palavra de Deus, por aquilo que ela mesma diz, não faz sentido a salvação, não faz sentido as promessas de Deus, não faz sentido o Evangelho. Como não fazia sentido o que João Batista dizia a respeito de Jesus para aqueles que eram naturais em sua condição, para aqueles que eram incrédulos, para aqueles que não tiveram os seus olhos abertos. Agora veja que coisa linda. Por que João, o evangelista, se preocupou em registrar o testemunho de João Batista, o precursor? Porque nós acreditamos que João, o evangelista, é um desses dois discípulos de João Batista que seguiu Jesus. Em outras palavras, João Evangelista está dizendo assim: eu aprendi a conhecer a respeito de Jesus, porque o Espírito Santo me fez enxergar que era verdade aquilo que meu primeiro mestre João Batista dizia. Deus abriu os meus olhos, Deus me deu entendimento para eu conhecer a Jesus através do testemunho que este servo do Senhor deu. Por isso que ele faz questão de registrar o testemunho que João Batista deu, porque ele foi um dos instrumentos de Deus para levar João Evangelista a conhecer Jesus Cristo. E com isso, o texto nos mostra que o testemunho de João é confirmado pela aparição, pelo ministério de Jesus Cristo, que vai fazer com que João Batista agora saia de cena, deixe e conclua o seu ministério, porque ele já concluiu o seu propósito de apresentar, de pré-anunciar, de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Isso também ensina muito a respeito de nossa missão como pregadores do Evangelho, de nossa missão como crentes testemunhas de Jesus Cristo. Que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas, através de nós, conheçam Jesus Cristo, para que Ele fique evidente e que elas passem a seguir a Ele, não a nós. Para que sejam seguidoras de Jesus, para que elas possam ser conduzidas a Cristo e caminhem com Cristo. Nós somos apenas aqueles que são chamados para apresentar Jesus, para apresentá-lo como aquele que elas devem crer e com Ele caminhar. Por isso que esse é o último testemunho registrado por João a respeito de João Batista, que a partir daqui ele diz
que a glória dele precisa diminuir, que ele precisa diminuir para que Cristo cresça. Ou seja, ele começa a sair de cena como um pregador, como um pré-anunciador, para que as pessoas agora possam olhar apenas para aquele de quem ele falava. Como então esse testemunho de João é apresentado por João Batista, por João Evangelista, e principalmente como esse testemunho apontava para Jesus, especialmente no batismo, especialmente no seu batismo. Como que o testemunho de João, através do batismo, apontava espiritualmente para Jesus Cristo. E por conseguinte, como que o nosso testemunho deve apontar para Jesus. Primeira coisa que o texto nos ensina é que o batismo de João Batista apontava para Jesus como o verdadeiro sacrifício providenciado por Deus para remover os pecados dos homens. O primeiro aspecto do testemunho de João com o seu batismo é que Jesus era aquele providenciado por Deus, por meio do qual Deus remove os pecados dos pecadores. Vejam o versículo 29 até o versículo 31. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. João foi questionado por que então que ele tinha autoridade para batizar com água, visto que ele não era o Cristo, ele não era o Messias, ele não era Elias, nós vimos semana passada, e ele não era o profeta prometido a Moisés. Ele disse que era aquele de quem Isaías falara, ou seja, aquele que prepararia o caminho do Senhor, que anunciaria a chegada do Senhor pela convocação ao arrependimento e pela prática do batismo como um símbolo, um sinal importante a respeito daquilo que o Messias faria. Então ele disse: onde está a minha autoridade? Primeiro, ela está no fato de que eu fui chamado, eu fui conduzido para realizar esta cerimônia com o objetivo de mostrar que aquele que estava por vir é aquele que de fato é providenciado por Deus para remover os pecados. A água que João usava era símbolo da necessidade de pureza, de limpeza, de purificação dos pecados. Os judeus sabiam desta cerimônia, sabiam que a água era um símbolo de limpeza. Porém, este sacramento não existia ainda em Israel. Essa prática de confessar os pecados e receber o batismo, ela não existia em Israel. João Batista introduz isso como um elemento transitório entre a circuncisão e o batismo cristão, a circuncisão judaica e o batismo cristão. Mas o ponto de João Batista é: por que eu batizo com água? Eu batizo com água porque o meu batismo é um símbolo, é um sinal, é um apontamento para aquilo que o Messias irá fazer, para aquilo que ele significa, para aquilo que ele é aos olhos de Deus. E o que ele é? Ele então vai invocar a figura mais importante do culto da antiga aliança. Quem era a figura mais importante? Não era o sacerdote, nem o sumo sacerdote, eram os animais que eram sacrificados, mais do que o próprio sacerdote, porque os sacerdotes eram responsáveis por ensinar o que aquilo significava. Eram os bichos, eram eles que simbolizavam o sacrifício redentor, o sacrifício expiatório, o sacrifício que redime. Eram eles que representavam a morte daquele que seria o Salvador, o Redentor. Então João, ele invoca este símbolo da antiga aliança, este elemento da antiga aliança. Ou seja, o sacrifício dos animais era o ponto alto do culto da antiga aliança. Por que ele era o ponto alto? Por que ele era o elemento mais importante? Porque ele falava a respeito de várias verdades. A primeira delas, que o povo era pecador, que Israel era pecador, que a nação era pecadora, que os homens nasceram pecadores, e que como pecadores eles precisam serem redimidos dos seus
pecados, libertos dos seus pecados, expiados dos seus pecados, redimidos dos seus pecados, libertos da culpa que está sobre a condição de pecador, libertos da maldição que está na condição de pecador, libertos da ira de Deus que está conduzindo-os ao inferno. Eles precisam ser libertos dessa mazela, dessa maldição que é o pecado. Então o sacrifício dos animais ensinava a respeito de que o povo era pecador e precisa ser purificado dos seus pecados, mas também significava que pelo sacrifício de um inocente substituto, Deus aceitava a substituição e expiava pela sua graça e misericórdia, e aceitava como um pagamento pelos pecados. Porém não o sangue dos bichos, porque eles não podem fazer isso, porém não o sangue dos animais, mas o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que está para vir, o sangue do Filho de Deus, porque só homem pode substituir o homem para redimi-lo, só um homem, só outro homem pode tomar o lugar deste homem para redimir. Mas esse homem precisa ser perfeito, esse homem não precisa não dever nada à lei, esse homem precisa ser sem mancha, sem mácula, sem pecado. Por isso que os animais, eles eram animais que simbolizavam a pureza de Cristo. Eles não poderiam ter mancha em seu pelo, eles não poderiam ter defeito físico, eles deveriam ser visualmente perfeitos, porque eles representavam a perfeição daquele que expia o pecado de fato e de verdade, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus. Então o ponto alto do culto da antiga aliança era o sacrifício, porque o povo era levado para ver o animal morrendo, para entender que aquele animal estava morrendo porque eles eram pecadores, porque os seus pecados exigiam sacrifício a Deus. Mas eles entendiam também, eles deveriam olhar e ver que aquele inocente sendo morto por eles satisfazia temporariamente a justiça de Deus e sendo aplacada para que eles não fossem para o inferno. Mas eles sabiam que não era aquele animal que faria aquela expiação final, era alguém que viria, era o Filho de Deus que viria, era o Messias que viria, era Deus homem que viria. Então quando João Batista viu Jesus Cristo, ele disse: aí está aquele que de fato e de verdade é o sacrifício providenciado por Deus que remove os pecados. E o escritor de Hebreus faz exatamente essa aplicação, dizendo assim: não é o sangue dos bodes, não é o sangue do cordeiro, não é o sangue dos animais que remove os pecados, mas o sangue do justo Cristo, o sangue de Jesus Cristo, somente o sangue dele. Então para que Deus ordenou esse sacrifício? Para que eles aprendessem a necessidade de serem libertos dos seus pecados por um substituto perfeito, que eles precisavam de um sacrifício que os libertasse dos seus pecados, para reconciliá-los com Deus, para reaproximá-los a Deus, e que eles só estavam diante do Senhor porque este substituto já fora providenciado, e ele era ensinado, e ele era pregado através do sacrifício contínuo dos animais. Por isso que era contínuo o sacrifício, porque ele não poderia satisfazer a justiça de Deus. Por isso que os animais morriam todos os dias. Havia sacrifício diário, um sistema sacerdotal de sacrifícios. Havia sacrifício de manhã e à tarde. Havia sacrifícios em dias específicos, como a Páscoa, que era uma das festas mais importantes de Israel. Havia sacrifício no dia da expiação. E todos esses sacrifícios ensinavam a respeito da necessidade de que um sacrifício fosse realizado para pôr fim à necessidade de sacrifícios. Então quando João Batista olhou para Jesus Cristo, ele disse: aí está aquele de quem eu ensinava. Por isso que eu batizava, porque agora, através da água, eu estava ensinando a necessidade de limpeza, de pureza, de remoção dos pecados. E ele, aí está aquele que pode fazer isso e que vai realizar isso. Aí está aquele que remove, que retira os pecados da humanidade. É de quem eu falei. Então o primeiro testemunho que João dá a respeito de Jesus nessa parte, depois do seu batismo, quando ele o vê no outro dia, ele diz: aí está o sacrifício providenciado por Deus que remove pecados. Em outras palavras, João Batista está nos ensinando que nenhum sacrifício humano, a não ser de Cristo,
que nenhum sacrifício, nenhuma obra humana, a não ser a de Cristo, que nenhum esforço humano, a não ser o de Cristo, que nenhum trabalho ou obra humana, a não ser a de Cristo, pode remover os pecados dos pecadores. Nenhuma obra humana satisfaz as exigências de Deus, a não ser a de Jesus Cristo. Por isso João diz: aí está aquele por meio do qual Deus remove pecados. Então nenhum esforço nosso pode remover os nossos pecados. Nenhuma obra nossa pode remover os nossos pecados, a não ser o de Jesus Cristo. E Ele o faz, e já o fez, continua fazendo e fará. Ele já removeu na cruz a culpa do pecado. Ele já removeu na cruz a maldição que estava sobre nós como pecadores. Por isso que nenhum que crê em Cristo pode agora ser condenado. Ele já removeu a dívida que nossos pecados adquiriram com Deus. Mas Ele continua removendo os pecados do nosso coração. Ainda temos pecado em nós. Ele continua removendo pela sua palavra os resquícios, a presença que o pecado ainda exerce em nosso coração. Mas a obra já é tão extraordinária que aquilo que já foi feito inicialmente já é suficiente para que os nossos pecados não nos mandem para o inferno, se cremos em Cristo. Porque Ele já removeu a culpa, a maldição. Por isso que Paulo, aos Romanos, capítulo 8, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele já removeu essa condenação, mas Ele também já removeu o poder escravizador que o pecado exercia sobre os homens. Nesse sentido, Cristo já removeu da cruz, mas Ele continua removendo dos nossos corações pela limpeza contínua da sua palavra, pelo lavar regenerador da sua palavra em nossos corações. Então Cristo continua nos salvando de nossos pecados, nos libertando gradativamente, até que Ele nos salvará finalmente, quando o pecado já não mais terá presença em nós. No dia da ressurreição final, nosso corpo e nossa alma estarão libertos e livres totalmente do pecado. Mas Cristo já garantiu a remoção suficiente para nos reconciliar com Deus, para nos permitir voltar à comunhão com o Senhor. Então a primeira coisa que João diz é: meu batismo apontava para a necessidade de um redentor, de um remidor, de um sacrifício, e este sacrifício veio, Jesus. Então suas obras não podem contar como sacrifício de expiação de pecados. Seu esforço humano não pode contar como válido para expiar, para libertar seus pecados. Nada que você faça pode removê-los, porque não há nenhum poder em nossas obras que consiga remover nossos pecados. Só o sacrifício de Jesus. Mas o segundo testemunho que João dá com o seu batismo, que aponta para Jesus Cristo, é o testemunho de que, através do seu batismo, ele aponta para Jesus como sendo aquele que regenera os corações no poder do Espírito para receber sua salvação. A salvação de Jesus Cristo, ela acontece em três esferas. Primeiro, a esfera sobrenatural, eterna e espiritual, que é no plano de Deus. Cristo já foi escolhido como nosso Salvador antes de nós existirmos. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para a salvação antes de nós existirmos. A Bíblia diz que Cristo foi morto, foi o sacrifício por toda a eternidade, antes de todas as coisas. Ou seja, no plano eterno de Deus, a obra da redenção já era um fato consumado, já era uma realidade no plano e na mente e no propósito divino. Depois dessa salvação, ela se torna uma realidade histórica. Ela se torna uma realidade palpável, observável através da revelação de Cristo, por meio da pregação dos seus profetas e da sua aparição, da sua encarnação. Aí agora é a terceira esfera, é o do aparecimento de Cristo e da realização do seu sacrifício.
Mas existe um terceiro, que é a aplicação disso no coração dos eleitos. A nossa salvação se tornando uma realidade pessoal aplicada por Deus em nosso coração. E é a respeito desse aspecto que João Batista trabalha agora, dizendo que a sua pregação falava para a necessidade do sacrifício que remove os pecados e a necessidade de que este sacrifício seja a nós aplicado por uma ação regeneradora do Espírito Santo que trabalha com Cristo, a favor de Cristo e para Cristo. Veja o que João Batista diz, versículo 32 a 34. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Agora ele vai dizer: eu que fui conduzido por Deus, o Espírito Santo de Deus me chamou para batizar. Ele não batizava por conta própria, mas batizava com um ministério dado por Deus. Ele me revelou que eu saberia quem é o Messias. João Batista é filho de Isabel, prima de Maria, então ele é um primo de segundo grau de Jesus Cristo. Mas tudo indica que eles não tiveram contatos, porque João Batista logo cedo foi para o deserto para se preparar para o seu ministério de precursor. Jesus Cristo foi criado em Nazaré, e provavelmente eles não tiveram tanto contato. E João Batista diz: eu não sou um charlatão, eu não sou um mentiroso, eu não sou uma pessoa que está armando um golpe, eu não estou mancomunado com Jesus Cristo para inventar uma história sobre ele, para lhe promover. O que eu estou falando é a respeito do que Deus me revelou. Eu sou um autêntico profeta, eu recebi a revelação do Espírito Santo de Deus. Não entro em detalhes como ele recebia essas revelações, diferente dos profetas da antiga aliança, os demais da antiga aliança, que tinham visões, que o Senhor dava aparições extraordinárias. João Batista provavelmente não tem nada disso, mas ele diz que ele recebeu do Espírito Santo de Deus essas informações, de que ele anunciara o Messias, e o Messias estava para aparecer, e como ele seria. Então ele disse que haveriam sinais que comprovariam que Jesus era o Messias. E ele diz: quando você o batizar, o Espírito Santo sinalizará que está presente, confirmando o ministério do Messias, revestindo-o de poder, de autoridade para exercer o seu ministério. Então ele descreve que o Senhor havia dito para ele que ele teria esse sinal de que o Messias, quando fosse batizado por ele, haveria a presença do Espírito Santo, confirmando que ele era de quem Isaías falava, que o Espírito de Deus estava sobre ele para trazer libertação, para trazer vida, para trazer salvação. Óbvio que nós não acreditamos que João Batista está dizendo que o Espírito Santo tomou a forma de uma pomba, que houve uma teofania do Espírito Santo, ou seja, é uma manifestação visível. Teofania é manifestação visível de Deus, sendo o Espírito Santo uma das pessoas da Trindade. Ele não está dizendo que Deus, na pessoa do Espírito Santo, estava na pomba, era pomba. Não, mas ele estava dizendo que a pomba era um sinal que indicava a presença revigoradora, renovadora, confirmadora, revestidora de poder do Espírito sobre Jesus. A pomba era um sinal de que o Espírito estava em Cristo, sobre Cristo, revestindo-o de poder e de autoridade como homem. Com isso nós entendemos que nós não temos da parte da Escritura uma autorização para usar a pomba como uma figura do Espírito Santo, como um símbolo do Espírito Santo. Graças a Deus a nossa igreja removeu de sua sarça, de seu símbolo, de sua logomarca, a pomba como um símbolo do Espírito Santo, porque na realidade, para a teologia reformada, é quebra do mandamento que diz: não farás imagem de nada, de que Deus não pode ser reproduzido em suas pessoas em figuras materiais, humanas. Ela não pode ser representada materialmente. Então, aqui não é uma materialização do Espírito Santo, não é uma figura para que nós possamos representá-lo, é um sinal de sua presença, é uma manifestação de que ele está ali, confirmando que o Messias estava presente, que Jesus era o Messias.
de que o Espírito revestiria de poder e de autoridade. Nós também sabemos, João escreve, que Deus, o Pai, falara neste momento: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas João Batista vai dizer que seu batismo ensinava a respeito da necessidade do Espírito Santo confirmar a obra do Messias nos corações. Primeiro, ele confirmaria quem era o Messias. Ele confirmaria no coração quem era o Messias. Um dos objetivos do Espírito Santo é dar testemunho no coração sobre aquilo que ele diz na palavra de quem é Jesus, de apresentá-lo a nós, de confirmá-lo quem é ele. Isso nos mostra também, meus irmãos, que o objetivo do Espírito Santo não é ter um ministério à parte de Cristo, como ensina infelizmente o movimento neopentecostal e pentecostal, de que o Espírito Santo tem um ministério próprio, independente, de que ele move como quiser, faz o que quiser, mexe pessoas, joga a pessoa para cima, joga a pessoa para o lado, a pessoa rebola, dá uivo, o Espírito Santo toma ele fica sem noção, faz o que quiser. Na realidade, João está dizendo que o Espírito Santo tem um ministério muito claro, muito específico. O objetivo do Espírito Santo é continuar a obra de Jesus, é aplicar a obra de Jesus, é ser uma testemunha de Jesus no coração, através da palavra e por meio dela, na palavra e por meio dela. Então ele diz: o Espírito Santo, o Senhor me disse que o Espírito confirmaria quem era o Messias. Eu não o conhecia, mas quando vi e os sinais se confirmaram, o Espírito confirmou em meu coração que aquele era o Messias. E eu pude ver que ele era o Filho de Deus, e saber que, como Filho de Deus, ele é aquele que batiza com o Espírito. O que João quer dizer com isso? O que significa Jesus batizar com o Espírito? Jesus é aquele que, através do Espírito dele, nos une a ele e as bênçãos que ele tem para nós. Ser batizado no Espírito em Cristo é receber através do Espírito aquilo que Cristo tem para nós. É receber os benefícios de sua obra através do Espírito Santo. É isso que significa ser batizado com o Espírito. É receber do Espírito, receber pelo Espírito aquilo que é de Cristo para nós. Receber pelo Espírito a lavagem dos pecados. Receber pelo Espírito a remoção dos pecados que Cristo realiza. Receber do Espírito a justiça que Cristo conquistou para nós. Receber pelo Espírito a adoção de filhos que Cristo conquistou para nós. Receber do Espírito e da mão do Espírito as bênçãos, a herança que Cristo conquistou para nós pelo seu sacrifício. Então Cristo nos batiza com o Espírito, no sentido de que Ele, através do seu Espírito, otorga, dá, comunica a nós as bênçãos dele como Redentor. Então esse é o objetivo do Espírito Santo, é testemunhar a respeito de Cristo, para que, crendo nele, recebamos através de um coração regenerado as bênçãos que Jesus tem para nós. Então o Espírito Santo não trabalha à parte de Cristo, mas ele trabalha junto com Cristo. Jesus disse: ele virá para fazer a obra que é minha. Com isso ele mostra que através que aquilo que o seu batismo ensinava, a necessidade da remoção e da purificação dos pecados, é realizado por Cristo, mas é dado pelo Espírito Santo, é aplicado pelo Espírito Santo, é dado através da obra que o Espírito realiza em nós, nos convencendo sobre Cristo, nos convencendo sobre a obra de Cristo. Com isso, meus irmãos, ele vai nos mostrar então que Deus em suas três pessoas estão trabalhando em comum acordo. O Pai como aquele que predestinou, que elegeu, que enviou o seu Filho. O Filho como aquele que realiza a obra de redenção. O Espírito como aquele que aplica no coração. Então João disse: esse é o meu testemunho, que é através de Jesus Cristo que o Espírito Santo aplica a obra redentora nos nossos corações. Por fim, o seu testemunho aponta para o fato de que Jesus Cristo, através do batismo de João, Jesus Cristo é apresentado como aquele a quem devemos crer e seguir como seus discípulos. O batismo de João apontava para Jesus como aquele que devemos crer, como aquele que remove os nossos pecados pela obra regeneradora, mas aquele que devemos caminhar com Ele,
continuar caminhando com ele. Veja a partir do versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia dos dois discípulos, dos seus dois discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse-lhes: que buscais? Disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde, vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Tudo indica que João é um desses dois discípulos. Agora, ele vai dizer que no outro dia, ele descreve 3 dias seguidos de testemunhos de João Batista. O primeiro, Jesus é batizado, e depois de voltar dos 40 dias de tentação, Jesus aparece. Então, o primeiro dia, ele diz: eis o Cordeiro. Esse é de quem Deus falou que vai remover os pecados. Esse é por meio do qual nós recebemos os benefícios de sua obra pelo seu Espírito. Mas esse é aquele que vocês devem seguir. Como é que isso fica claro? João vai então, mais uma vez, apontar para Jesus, dizendo outra vez para 2 de seus discípulos. Ele está conversando com esses discípulos, está à parte, ensinando com eles, falando com eles, conversando, talvez até sobre o próprio Jesus Cristo, pois Jesus havia aparecido um dia antes. Um dos discípulos é apresentado, que é dito que é André, irmão de Pedro, mas o outro não está explícito, e tudo indica que é João o Evangelista, que ele era um discípulo de João Batista, e está conversando com João Batista. E quando eles veem Jesus Cristo, mais uma vez João aponta o dedo e diz: está aí o Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro, este é o Redentor, este é o Messias. E tudo indica que aquilo que João ensinava dizia o seguinte: olha, vocês não devem seguir a mim, mas seguir aquele de quem eu ensino, aquele de quem eu falo. Quando ele vier, o meu tempo chegará ao fim. João está feliz em entender as limitações do seu ministério, até onde vai o seu papel. Ele não tenta usurpar uma glória para si, ele não rouba o lugar de Cristo. Ele não tenta criar uma situação de destaque, de proeminência para si. Ele diz: os limites de meu ministério, o objetivo de meu ministério é levar as pessoas até Jesus Cristo, até o Messias, para que elas caminhem com Ele. Claro que o objetivo não era necessariamente serem discípulos itinerantes, pessoais de Cristo, mas seguidores pela fé, seguidores pela convicção de quem Ele era. E quando eles então viram Jesus Cristo, automaticamente estes 2 discípulos seguiram Jesus Cristo. Um deles, João Batista, João o Evangelista, e diz então que eles foram até Jesus, e com tudo aquilo que João Batista tinha dito, eles estavam curiosos, estavam desejosos de saber mais sobre o Messias. Eles não perguntaram: Senhor, mestre, onde estás? Em que lugar estás pousando, para que nós possamos ouvir-te, para que nós possamos estar contigo, para aprender mais sobre ti? Queremos estar contigo. E o texto diz que eles acompanharam Jesus Cristo. Jesus levou onde eles estavam e passaram ali a noite e o dia com Jesus Cristo. Passaram o dia todo com Ele, ouvindo a respeito da sua palavra, até que estes 2 foram oficialmente chamados por Cristo para serem as suas testemunhas, para serem seus discípulos, para serem seus apóstolos. Isso mostra como era claro o ministério de João Batista. Ele queria que as pessoas, ao verem Jesus, que toda a sua mensagem apontava, eles pudessem crer que Jesus era de quem João falava, e pudessem caminhar com Ele a partir de então. Que pudessem caminhar com Jesus, que pudessem ser discípulos e aprender com Ele, que pudessem aprender. João até continuaria, como continuou ainda falando a respeito do Messias, mas agora não tinha mais sentido, porque o Messias já estava presente. Ele vai, dias depois, sair de cena, ele vai morrer, ser preso e morto. Mas feliz que seu ministério estava confirmado.
e o objetivo realizado de conduzir as pessoas para o Messias, para Jesus Cristo. Esta é a sua missão, que elas aprendessem dele para crer e caminhar com ele, confiando nele, aprendendo dele, de Jesus Cristo. E o texto vai continuar, nós continuaremos na semana que vem, dizendo que então estes dois discípulos de João vão se transformar em discípulos de Jesus Cristo. Isso também ensina a respeito de nosso trabalho, de nossa missão. Jesus disse ir fazer discípulos. Tem gente que acha que é para fazer discípulos de si mesmo. Não, discípulos de Jesus Cristo. Ensinai a respeito dos meus mandamentos e de fazer discípulos ensinando tudo o que eu vos ordenei. É para ensinar as coisas sobre Jesus. É para falar dos ensinamentos de Cristo, para que creiam em Jesus e caminhem com Ele, aprendam dele e confiem nele. Este é o nosso objetivo como testemunhas de Jesus Cristo. Apontar Jesus como Messias a quem devemos crer e com quem devemos caminhar. Porque a confissão, a fé, a profissão de fé e o batismo é o início de uma caminhada com Jesus, é o início de um processo de aprendizagem, é o início de um processo de purificação, de limpeza, de salvação. Então eu preciso ser introduzido no conhecimento de Cristo, eu preciso ser apresentado a Cristo pelo testemunho do Evangelho, para continuar caminhando com Ele. Eu preciso me sentar aos pés de Cristo pela pregação, eu preciso me sentar aos pés de Cristo pela leitura da palavra, para aprender com Ele, para que através da sua palavra o Espírito Santo me una mais e mais a Ele e aos benefícios de sua obra. Com isso, você que não é um crente em Jesus Cristo, é importante lhe dizer que o testemunho de João Batista e de todas as escrituras a respeito de Cristo é que não há um outro meio de seus pecados ser removidos a não ser pelo sacrifício de Jesus. Nada que você faça pode remover seus pecados. Suas obras, sua devoção ao santo, seu esforço, sua suposta bondade não pode remover os seus pecados, a culpa e a condenação que estão sobre eles. Só o sacrifício de Cristo é aceitável a Deus. Para ter o benefício deste sacrifício, é preciso que o Espírito Santo o convença sobre Jesus, o revele Jesus, o apresente Jesus na sua palavra, para que você creia e caminhe com Ele. E ao conhecer Jesus Cristo, este será um encontro que continuará, é um encontro para caminhar junto. Não é como se fosse uma coisa mística, levantei a mão, disse que eu sou crente, está tudo resolvido, está tudo certo. Isso é um início de um processo de caminhada. Claro que não é o levantar a mão, que isso não existe. É o crer, é quando a fé começa no nosso coração. Ninguém é crente, é salvo porque levantou a mão. Mão não significa nada. A gente é salvo quando crê em Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos convence sobre Jesus, quando Ele nos batiza com o seu Espírito, quando Jesus nos une a Ele pela liga dele, que é seu Espírito, através da palavra. Mas esse testemunho de João nos fala também algo muito importante, que sendo Jesus o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que remove o pecado, sendo Jesus aquele que aplica essa obra em nossos corações pelo seu Espírito, que nos regenera, que nos limpa pelo seu Espírito, sendo aquele que é nosso mestre, é nosso instrutor, é o nosso guia, é o nosso caminho para a pátria celestial, podemos afirmar com toda a convicção de que a nossa salvação é uma realidade, é uma verdade, porque o nosso Salvador é uma verdade, é uma realidade. Nós podemos falar de uma salvação real porque existe um Salvador real. Não é porque existe alguma coisa real em nós, é porque existe um Salvador para nós. É real que Deus providenciou um Salvador. A salvação é uma realidade porque um Salvador é uma realidade. Cristo é o Salvador real, não é uma utopia. É por isso que as pessoas não compreendem o que os cristãos falam quando dizem: eu tenho certeza de salvação, eu tenho garantia que estou salvo. Não é, essa garantia não está em nós mesmos. A certeza de nossa salvação não está em nós, está na certeza de que existe um Salvador real.
que já removeu os nossos pecados, continua removendo e removerá. Então, a salvação é uma realidade porque o Salvador é uma realidade. Nós podemos falar de justiça porque existe um justificador realmente. Podemos falar de uma justiça real porque existe um justificador real. Podemos falar de santidade real porque existe um santificador real. Podemos falar de perdão de pecados porque existe um perdoador e um meio de perdão evidente, real e eficiente que é Jesus. Nós podemos falar de mudança e transformação de vida de coração, porque existe um poder real que transforma, Jesus no Evangelho. Então podemos falar que é possível os homens serem transformados, é possível que os pecadores sejam libertados, é possível que o homem seja tirado do inferno e colocado no céu, porque Deus possibilitou e realizou isso em Cristo. Jesus é um Salvador real. Se você está em Jesus Cristo, meu irmão, se você é um crente, se você crê em Jesus Cristo, sua salvação é real, porque seu Salvador é real. Você pode falar da certeza de que seus pecados são limpos, porque existe uma limpeza real para eles. A obra de Jesus Cristo, que ela já começou a ser realizada, ela continua a ser realizada, e ela se concluirá em nós, quando Ele nos chamar para Ele. Que Ele, pois, confirme esta obra em nossos corações, que o Senhor aplique esta verdade em nós, enche nossos corações dessa verdade, de que aquilo que a Escritura aponta a respeito de Cristo é verdade, e crendo, tenhamos nele vida eterna. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.